Olha nós aqui outra vez, Alejandra e eu, e vocês. Bom domingo aí pra gente. Vamos continuar falando sobre aquelas coisas que falávamos lá fora no jardim, em que você me perguntou de que maneira você poderia fazer com que seus filhos escutassem você melhor, né? Que pudessem te ouvir e pudessem fazer, se perceberem de que maneira como eles gritam, como eles não te tratam bem, né? E isso é uma constante, é uma geral nas famílias, as mães ou os pais reclamam. Eliane, querida prima, fez um comentário de que maneira que os filhos podem nos ouvir mais, seja lá que idade eles tenham, 50 anos ou 5, ou 20, os filhos são sempre filhos e nós somos filhos também, e que para que as famílias possam ter mais uma união, possam estar melhor. E por que isso acontece desse jeito? Então vamos lá. Eu vou falar novamente da questão das sementes, e você sabe que eu utilizo o método de Michael Roach, meu querido mentor, sobre todas as coisas que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz. No momento que a gente se percebe fazendo, ouvindo, falando, executando isso, nós gravamos, e grava uma semente, né? E essa semente é como uma semente, por exemplo, de manga, que é desse tamanho assim. Aquela semente é plantada, nasce uma mangueira, e que dão infinitas mangas. Então a gente pergunta, quantas sementes tem numa semente num caroço de manga? As pessoas às vezes falam uma ou muitas, são infinitas. Então, assim, vamos lá, se nós não conseguirmos ser ouvidos, isso é uma coisa que acontece com você, reclama disso, se queixa disso, de que os meninos não te escutam. Tem que vir, quem planta arroz, quem planta banana, colhe banana, quem colhe não ser ouvido, não está escutando as coisas. O que é não escutar? Tem o não escutar passivo-agressivo, ou seja, alguém está falando com você e não te interessa aquele assunto. Você olha para a pessoa, fica fazendo assim, mas a sua cabeça está em outro lugar. Você não está ali com aquela pessoa. Então você está gravando uma semente de não ouvir. Isso vai crescer, às vezes é pequenininho, mas cresce. Olha a mangueira, que tamanho que é. Isso vai crescer em que seus filhos não vão te ouvir, ou outras pessoas não vão te ouvir. Às vezes, você não deixa nem alguém falar. Não, eu já sei isso. Não. Você, você interrompe a pessoa o tempo todo. Não. Já sei. Não, eu faço muito isso. Eu tenho, às vezes, uma ansiedade, porque eu já sei o que a pessoa vai falar, eu queria já estar adiante. Então, o fato, às vezes, de não ter essa paciência de ouvir o que as pessoas têm a dizer, faz que, quando eu queira falar, às vezes nos vídeos, de dizer assim, não estão me escutando, não estão me respondendo. Então, eu e Vi tenho que me lembrar que às vezes as pessoas estão conversando comigo e é um assunto já muito primário, eu quero que elas entendam outras coisas e eu quero interrompê-las, né? E aí vem que às vezes vocês não me respondem. Por efeito. Causa e efeito. Mas assim, o que é isso? São pequenas atitudes que nós temos, mas que crescem com o fator tempo. Então, Eliane, Alejandra, você que está me ouvindo, vocês que estão aqui com a gente, para que os filhos nos tratem melhor e tratem melhor a todas as pessoas, nós temos que ouvir as outras pessoas, mas ouvir presente ali, né? O que elas querem nos dizer. Eu, outro dia, estava falando com
o Rodrigo, e o Rodrigo estava me dizendo que o Érico Rocha, que é uma pessoa que a gente está estudando, disse que ele medita, porque ele não estava mais conseguindo ouvir as pessoas, porque a cabeça dele estava tão top, então as pessoas vinham sempre com coisas mais primárias, e aí a gente perde. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu perco, eu não tenho a mesma tolerância, né? E isso tem sido um estudo para mim, de deixar a pessoa dizer exatamente o que ela quer dizer, né? Sem tentar empurrar o rio, sem tentar apressá-la. Então é isso, é ter essa generosidade da espera, de atenção para com o outro. Aquilo que ele tem para te dizer é tão importante quanto aquilo que você tem para responder, né? É dar a importância ao outro, Eliane. Né? E aí, para que a gente tenha famílias mais amorosas, a gente pudesse ouvir. Depois, o seguinte, o que a gente anda escutando? Né? A televisão, o que a gente anda ouvindo? O rádio, as conversas, as postagens. Você vai ficar ouvindo reclamações? Você vai ficar ouvindo coisas agressivas? A gente vai gravar essas sementes e depois vem a vida e traz essas coisas todas de volta. Se está mandando postagens para o outro de muita reclamação, de muito isso, está fazendo com que uma pessoa veja, tá aí, é preciso saber o que está acontecendo no Brasil, né? Com essa desculpa, você manda coisa para as pessoas, mas e assim, é uma semente também. Então, assim, o que nós estamos ouvindo? E depois, será que nós estamos apenas ouvindo? Será que estamos escutando de verdade? Né? Então, tudo isso faz com que aquilo que a gente diga para os filhos e para as outras pessoas, a gente não é ouvido. Às vezes, numa loja, você fica dizendo e o vendedor te olha com uma cara assim, tipo... Não te dá atenção. Se não nos dão atenção, é porque nós não demos atenção. Então, nasce em nós, né? Essa família kármica, de que maneira que nós estamos tratando todas as pessoas. Às vezes assim, você está num táxi e o motorista está escutando um jogo. Ou as pessoas estão escutando músicas que nos incomodam. Assim, ok, as pessoas estão curtindo aquilo, não dá para mudar, coloca um tampão no ouvido, bota uma música ali, mas assim, permita que os outros possam ouvir aquilo que eles querem. Fez sentido o que eu estou falando? Sim. O que você teria a dizer disso? Você se pegou em algum momento que você faz isso? Qual foi? Faço. Então conta pra gente. Escuto aqui que fala, mas não estou ni prestando atención lo que dice, ¿no? Suelo hacer, como pongo stand-by, pongo la cara. Aham. Pongo la cara e não estou. Deixa o piloto automático do ouvido, né? Sim. E aí depois a gente quer que eles nos escutem. Eu faço muito seguido. Então. Porque sempre estou ocupada com o trabalho, com o que seja, não me posso distrair, então a gente, meus filhos. Aham. E são grandes. Quantos anos tem Aramis e Gaspar? 18. Y no son crianças. Y los más grandes les falan a los más pequeños, cuando los ven los más pequeños, firmame billete, no sé qué. No hables, mamá no te va a escutar. Ai, Direto, assim. Esses maiores já dizem aos pequenininhos, que é a Estrela e Pedro, não adianta nem se falar que mamãe não vai te ouvir. Então, ou seja, é o exemplo, né? Nós funcionamos no exemplo, Eliane, né? De que maneira nós estamos emprestando a generosidade da nossa escuta ao que o outro diz. Não importa tanto a qualidade, pelo menos dá um tempo dele poder se expressar, né? É isso que está precisando no mundo. Né? Porque a gente sempre acha que o que a gente precisa, o que a gente quer é mais importante. Sempre somos em primeiro lugar, somos mais importantes, e isso é que tem sido esse egoísmo generalizado. Alguma coisa mais? O que mais a gente poderia dizer para que vocês me escutem? Para a gente fazer esse canal aumentar. Aperta no like, no gostei. Vocês estão me ouvindo? Claro. E compartilha no Instagram, no Face,
tá? Compartilha, faz um comentário, porque o algoritmo é uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Então, ela só vai começar a reproduzir os vídeos se tiver essas coisas que tá no holograma da inteligência artificial. Ah, lá estão gostando dos vídeos, estão ouvindo, estão querendo ouvir mais. Então, assim, eu preciso ouvir melhor as pessoas que não têm, assim, não têm alguma coisa para me ensinar, para que eu possa ser ouvida melhor nos meus vídeos e isso possa ir além, né? Então, me ajudem, porque vocês são meu precioso material de trabalho. Alejandra, minha preciosa amiga, o que mais que você tem para dizer para a gente encerrar esse vídeo? E Eliane, que está aqui com a gente na pergunta. Não sei. O que mais sobre essa coisa de não prestar atenção e da fala? E a maneira como a gente fala com os outros, na forma. De vez voar em cima do outro, né? Você estava me falando como é que é de ferver e Claro, exercer esse poder. da amorosidade. Então a gente vai ter Menos que... me escutam aí. Olha só, é uma frase muito interessante. Desarmar a linguagem. Né? Fala-se tanto em armas. E a arma Claro, da língua? Vamos desarmar a linguagem. Fala suave, Manjushri. O Buda da inteligência se chama Manjushri. Você sabe o que quer dizer Manjushri, a tradução? Fala suave. Então, a inteligência passa por quê? Por ter uma gentileza no falar. Né? Impecável. Recado para nós. Impecável. Que somos duas que pulam. Impecável, né? Impecável. Obrigada, gente. Vamos ajudar que todo mundo possa ouvir isso.